O empreendedor é alguém inconformado com a situação, então não precisa de uma coisa grande para você empreender. Empreender é um processo, né, no caso. Porque As a pessoas já imaginam autoridade que elas é vão empreender. quando você vence aqueles obstáculos. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Empreendedorismo com Princípios. Cadê a palma também, antes de você continuar? Tem que apresentar antes, é você para bater palma. Então, só Foi para muito nós dois rápido, né? hoje, vamos lá. Tá, hoje estamos aqui apenas eu e o Ering. E é palmas, agora palmas. Apenas, olha. Sim, agora bate palma, porque, né? E a gente tá falando hoje nosso tema é liderança, que é um tópico que é crucial para o sucesso de qualquer empreendimento. Afinal, líder é muito mais do que ocupar uma posição de autoridade. É sobre influenciar, inspirar e guiar. E nada melhor do que Ering Coelho, um grande líder. O grande Você ficou. gostou, né? Gostei, já Uai, começa bem. já puxando o saco. Para começar, Ering, a gente pode falar então sobre o que significa liderança para você e como essa definição reflete na sua abordagem como líder. Olha só, galera. Primeiramente, vou te responder, viu, Yasmin? Mas é interessante nós estarmos aqui. Eu tô achando que eu tô gostando, viu, desse negócio de podcast. É claro, né, Ering? É falar e você ama falar. E aí, gente, olha só. Algumas coisas que Yasmin está falando, quem não nos conhece, Yasmin trabalha conosco. É a Yasmin da Métodos, falamos sempre, há quase uma década. Então, o grande, o gosta de falar, tá ligado a essa quantidade de anos que ela trabalha conosco, por isso tudo. E interessante, né? Liderar vai entrar no tema, e a liderança é um assunto atual. Liderança, por exemplo, das emoções, eu estou falando isso, que depois de tantos podcasts, a Yasmin estava nervosa para anunciar no dia de hoje, hein? Eu sou tímida, tenho vergonha. Yasmin também eu não vou fazer essas referências, porque eu vou deixar por conta dela tímida. Ela deu uma maquiada aí nessa palavra. Olha só, liderança é um fator determinante para o sucesso de uma empresa, de uma família, de uma instituição. E hoje você tem um olhar mais palpável para essa questão. Você pode observar que existem pessoas que estão na liderança, mas elas não são líderes, e outras que não estão na posição de liderança, mas lideram naturalmente. Né? A liderança, eu sempre falo que não é reivindicada. Você não reivindica uma liderança. Liderança ela é reconhecida por suas ações, pelas suas atitudes. E liderança, dentre as várias definições que se pode fazer, liderança é influenciar. Liderança é você influenciar. Por quê? Na mão de um líder está a visão, e essa visão vai dar uma direção para um conjunto de pessoas. Então você vai influenciar essas pessoas para aquela visão que foi lhe entregue à sua mão ou para a visão que você teve. Então essa liderança está ligado então a influenciar pessoas e ter uma visão. Eu sempre cito, Yasmin, que essa questão de visão e influência, elas estão intimamente ligadas. Repare, visão, ela se trata de futuros, colocando plural aqui, né? Visão, ela se trata de futuro. E você passar algo ainda que não aconteceu, que não está palpável, para um conjunto de pessoas, e você depende de pessoas para promover essa visão, essa ideia, você só consegue isso sendo reconhecido como líder e influenciando e motivando as pessoas que o cercam ou que estão dentro desse propósito.
E olha como que é legal que vai ligando todos esses nomes que nós estamos falando, de influenciar e de propósito, porque dentro da liderança nós estamos tratando de pessoas. Eu penso que em um contexto mais palpável para nós no dia de hoje, é um dos exemplos que eu estou sendo sempre citando, repetidas vezes, é que quando vocês chegaram na empresa, falei agora no início, brincando, há 10 anos atrás, 8, Ering. Não me estou envelhece arredondando, tanto, não. 8,9, é 8 mesmo, acho É, que é mais, 2015. 2015. Então, a minha matemática aqui, que estou arredondando, que eu já estou nessa expectativa de uma década já de promover a Yasmin, a premiação de uma década na empresa. Eu passei para vocês uma visão de onde que nós estávamos e falávamos de algo que iríamos atingir e era futuro. E nós fomos nessa direção. Então repare que vocês lá bem no início, que não tem estrutura, não tinha a estrutura que nós temos hoje, além de muita fé, e a visão também ela é íntima da fé, que é a certeza, né, das coisas que se esperam, né? É o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Vocês compraram uma visão. Olha, nós vamos ser uma empresa referência na área da educação para fisioterapeutas, nós vamos planejar a carreira deles. Nós falamos de algo que não existia naquele momento, mas que, mas que nós promovemos. Então vocês estavam ali, não tinham resultado almejado, mas nós tínhamos uma visão. Então, como líder desse projeto, vocês sempre reconheceram, e é bem legal nós falarmos dentro da empresa que nós nunca reivindicamos um cargo um para o outro. Nós sempre reconhecemos que estávamos debaixo de uma mesma visão, teve uma influência dessa ideia. Vocês repetem esse propósito, repetem essa visão espontaneamente. Hoje essa visão ela se passou para mais de 18 mil pessoas mediante essa liderança. E qual que é o impacto de um líder? Ele vai também trazer benefícios e transformação, não somente para aqueles que o cercam bem de próximo, como nós estamos, mas para todos que entrarem junto dessa visão, que estiverem debaixo dessa visão, através de uma influência, modificando histórias, transformando vidas, trazendo resultados diferentes aí para o seu processo. Nós temos um podcast, que agora é o Empreendedorismo com Princípios, e nós estamos sempre buscando, eu sempre busco trazer algumas referências de líder ou de temáticas que convergem com os princípios que nós estamos defendendo. E para quem está escutando, vale a pena sair anotando, né? Pegar um papel, uma caneta e anotar alguns dos tópicos que nós vamos falar. Então, a primeira coisa que nós podemos observar é que nós somos levantados como líderes para influenciar. E nós estamos debaixo de uma visão, que é uma questão de futuro, é enxergar de uma maneira diferente aí. Vai fazer alguma pergunta, não? É porque já que você está falando Porque de tem uma disputa princípios, aqui, gente. Tem uma disputa entre nós dois aqui. Então, quando você falar, pode. é porque já que você está falando de princípios, né, de empreendedores com princípios e os nossos princípios, que princípios você acha que é fundamental que um líder deve ter? Ou para se descobrir líder, talvez? Para se descobrir líder, é você ter uma compaixão com causas que muitas vezes não são sua. Um líder, ele se compadece com causas. Tem uma direção, Yasmin, que assim, a pessoa ela vai dando sinais desde nova para aquilo que ela vai fazer. Então ela tem é um chamado que nós chamamos ali falamos que é um chamado. Então o jogador de futebol, você pega ali trazendo dentro de um contexto. Primeiro, os craques de hoje, aqueles que são a diferença, eles davam sinal desde cedo de que eles iriam se destacar. Repare que hoje você pega ali o Vitor Roque, é isso, né? Que é de Coronel Fabriciano.
Então, quando se pergunta desse garoto, todos respondem a mesma coisa, que desde cedo ele dava sinal que ele iria ser uma referência nessa área. Não estamos falando necessariamente que ele seja um líder, mas dentro do próprio esporte, né, Ele já dava sinais de já que dava iria fazer sinais do isso. futuro dele. Dentro do esporte também, você vê ali no campo de futebol alguns garotos que se destacam na liderança do grupo de uma maneira espontânea. E o mais interessante é o meu filho Isaac, ele joga futebol, nós observamos isso. Eles se destacam e espontaneamente aqueles garotos têm aquele outro garoto como uma referência de um líder. Então ele foi onde que ele for na vida, ele vai liderar algo, uma equipe. Se ele permanecer no esporte, no futebol, ele vai liderar. Então observe, uns são chamados para que eles lideram. Isso não quer dizer que não tem que ser aprimorado nas questões, né, da inteligência emocional, do conhecer de pessoas, de conhecer de estratégias, mas ele tem um chamado. Agora, outros, eles são chamados por uma necessidade. Há uma necessidade, eles veem a situação, eles se compadecem da situação e falam: olha, não, eu tenho que resolver isso. É, isso veio até minha mão e eu não posso deixar nessa situação. Repare que muitas vezes chega uma notícia. é, Teve esse desastre recentemente no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, eu não sei especificamente as cidades, mas eu vi algumas reportagens de várias pessoas que espontaneamente elas começaram a fazer uma organização para gerar suprimentos para aquela pessoa, para aquele povo. Ou seja, houve uma necessidade, veio até ela necessidade, ela tem alguns critérios ali de administração, de ação, de espontaneidade, e elas decidiram a liderar naquele momento para ter uma solução, um alívio para aquele povo naquela situação. Você não estava, talvez não tinha programado tal, mediante a pergunta, mas hoje, o texto que nós selecionamos, eu selecionei um texto de uma liderança que eu admiro. Eu admiro muito a liderança na Bíblia. Eu não sei, Ricardo, se depois na tela dá para colocar esse texto. O Ricardo quase participou do podcast hoje. Lá de trás, eu acho que Ainda ele vai. correu o risco de aparecer aqui, Ricardo. Se ele não aparecer, ele vai falar ali no A gente microfone deixa ali. a câmera congelada. Nós temos uma passagem ali, eu gostaria de dissertar como um exemplo de liderança no livro de Neemias. Se você não conhece a história de Neemias, isso é muito interessante, que ela está no livro sagrado, na Bíblia, e muitos podem perguntar nesse momento: eu não sou cristão, eu sou ateu. Primeiramente, eu sempre falo que o empreendedorismo com princípios, a forma como que eu creio a Bíblia, ela é cristocêntrica. A minha visão, ela é o meu manual de vida. Agora, quem está nos escutando pode ler para ensinamento, isso não impede, isso não se trata de um cunho religioso. Isso sim de uma direção de um ensinamento, que você vai se inspirar. Para mim é a palavra de Deus, escrita e inspirada, mas um manual de vida que nós aprendemos. E se você pega ali, eu gostaria que a Yasmin, você consegue ler ali o livro de Neemias, eu separei ali para Yasmin, ela tem uma leitura melhor, É, mas uma aí voz diferente para a gente ele explicar. colocou aqui, tem uma letra pequena, eu tô sem óculos, então assim, pode ser que eu gagueje, tá? Vamos abrir essa letra maior ali, vamos lá. Você lê É, fazendo favor para a gente dissertar sobre essa é o primeiro liderança? mesmo? É o primeiro, vamos lá. Tá. As palavras de Neemias, filho de Acales, e sucedeu no mês de Kislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam, e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante a Deus do céu. Olha só, eu acho bem interessante, né? Eu vou falar assim, para nesse contexto, né?
que a Yasmin leu. O Ricardo, você é desses também assim? Leu, parece que não tem nada ali nesse texto, né? E a gente vem estudando a fundo Vai e interpretando vai agora. interpretando cada situação ali. Cada vez que lê, você encontra algo diferente dentro da realidade, até mesmo que você está vivendo É o naquele, momento que você está vivendo, né? O que você precisa naquele momento. escutar. Observamos o seguinte, Neemias, ele, se nós continuarmos a ler o texto, ele estava numa posição privilegiada. Ele era copeiro do rei. Então, nós começamos a falar da situação que ele se encontrava. Ele tinha um relacionamento com o rei próximo. Então, quem que era o copeiro? Era um alto cargo, porque ele ia provar o alimento e a bebida do rei para que ele não fosse envenenado, ou seja, ele era um filtro ali. Então, isso é um cargo que era almejado. Ele estava próximo, muito próximo do representante principal, íntimo do representante principal, e numa condição favorável que ele estava vivendo em um bom local, no contexto da época, junto do palácio do rei. Isso nos gera uma questão de conforto. Olha só como que é o despertar, né? Ou você dá indícios, ou você vê uma necessidade. E a Bíblia relata que o povo ele foi para um cativeiro, esse cativeiro ali, num contexto teológico, depois o geográfico, cultural, dá para você ver mais detalhes por que aconteceu isso. Eu não vou entrar nesse mérito. Nós vamos focar nessa liderança de Neemias. E ele ficou, no total desse cativeiro, até essa fala de Neemias, aproximadamente 120 anos. Então tiraram eles de Jerusalém, da cidade onde que esse povo residia, e eles voltaram para a cidade em momentos diferentes. Começaram a voltar 70 anos depois, foi a primeira vez que foi um pouco do povo. Isso nos mostra algo bem interessante. Neemias, ele não nasceu lá em Jerusalém. Ele não nasceu. Pelo tempo que eles estavam no exílio, ele não era originário de lá, mas ele conhecia as suas raízes, ele conhecia o seu povo, ele conhecia o seu Deus fielmente, e chegou para ele alguns trazendo a notícia de como que estava a situação. E quando ele faz perguntas, ele tem uma resposta. Estavam 120 anos sem ser todo o povo lá. Então estavam com as muralhas destruídas, estavam ali com as portas queimadas. Isso tudo tem um significado. E ele chega nesse momento e ele se compadece com aquele povo, de como que eles estavam vivendo, qual a situação que eles estavam vivendo. Era necessária ali uma reconstrução. E eu sempre digo, é uma frase comum minha, e talvez quem está me escutando compactua com ela, que reconstruir é mais difícil que construir. Porque quando você pega ali uma construção, hoje você vai ter um acesso assim, a um arquiteto, tem acesso a um engenheiro, você sabe o tipo de solo, aonde que você quer a iluminação, a ventilação, e você estrutura. Agora, a reconstrução, você muitas vezes não sabe como foi firmado ali. Então, se é preciso trocar hidráulico ou não, o tipo de fiação, onde que passou, como foi construído, geram umas dúvidas e é muito trabalho. Então ele tinha que reconstruir. E não tinha aqui, até então, falando que a função dele era um construtor, alguém da edificação. E olha a ligação com a liderança, olha onde que você é colocado. Porque na posição que ele estava,
depois que ele faz a pergunta, e ele tem como que é o contexto, ele teria várias desculpas para não ir, para não se importar. Mas o líder, como nós falamos, ou ele dá indícios da sua liderança, do seu inconformismo, ou ele é colocado numa situação que leva a ele liderar. E ele teve compaixão, ele poderia ter falado lá, que nós chamamos de um líder negligente, de um líder omisso, falar, poxa, tá ruim mesmo, hein? Isso é muito comum dentro das corporações hoje, dentro das empresas. As pessoas perguntam e, mediante a resposta, ficam indiferente àquilo. Indiferente à situação, seja ela de um processo, de um produto, mas especificamente de pessoas que estão envolvidas ali dentro do processo. Se nós temos uma demanda e se nós perguntamos, então nós devemos dar um direcionamento. A causa é sua, você é o líder. Você tem uma visão. As pessoas te reconhecem como líder, você tem que direcionar, você tem que guiar essas pessoas no melhor processo possível. Eu vejo que não foi desculpa o fato dele não ter construído ou reconstruído antes. E também não foi um conforto, uma zona de conforto. Ele foi expulso dessa zona de conforto pelo fato de ter um título ou morar em um bom local. Então ele falou, não, ele se compadeceu daquele povo. As notícias nem sempre são boas, né? Então o que você faz com essas notícias quando não são boas? Você tem que propor algo. 120 anos de destruição, então os muros caídos e muros, eles estão ligados à proteção, no caso, a proteção da cidade, mas nós podemos fazer uma analogia à proteção das nossas vidas. E as portas estavam queimadas, ou seja, eles não tinham controle de quem entravam, de quem saíam daquela cidade. Eu não sei, Yasmin, realmente, se você chegou a dar uma estudada nessa história de Neemias também, mas essas questões das portas, no passado, os juízes faziam um julgamento nas portas, nas entradas da cidade. Ou seja, se não tinha portas também, não tinha julgamento e não tinha justiça. As pessoas estavam vulneráveis, elas estavam ali sem justiça. E essa situação comoveu muito Neemias. Então a gente fala assim, olha, um líder, né, ele não chora, um líder não tem emoções, ele tem um controle emocional, mas a própria Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem para amanhã. Um outro exemplo que eu cito de líder, quando fala assim de choro, foi Davi. Não vou entrar no contexto da história dele, mas muitas vezes nós queremos assim liderar, falar assim, o Eric está falando, mas ele não sabe como que é a minha equipe, né? Quem que eu lidero? Quem que Neemias vai lutar de lado de Neemias ali? Mas quando se trata para Davi, ele teve um momento que ele recuou para uma caverna. Essa Essa caverna, que eu tava lembrando quando você falou isso. essa caverna chamava Caverna de Adulão. E quando chegou ali para ele, chegou só aquelas pessoas assim que a gente fala, não é umas pessoas muito legal, é um endividado, o amargurado de Só gente espírito. bacana. Só vamos chamar só gente assim bem legalzão. E ele fez líder daquelas pessoas e se tornaram os valentes de Davi. Em determinada situação que eles passaram de uma perda, a primeira pessoa que eles quiseram trazer ali como um culpado foi Davi por aquela situação. Em outro momento eu conto essa história. Davi chorou, chorou muito, mas o que ele fez? Ele se recompôs. E ele conversou com aquele que conhece o futuro, que é Deus. Só Deus conhece o nosso futuro. Então é um choro como Neemias aqui, também ele chorou, Mas passou pra frente. mas passou para frente ali e teve uma ação. Ele falou, não, eu vou jejuar para me ter uma direção. O líder, ele é um ser dotado de emoções também.
As pessoas veem nele uma confiança, veem uma direção, mas é um ser dotado, ele precisa também dos devidos suportes, mas é alguém que coloca em ação a visão, que passa a visão. Você está falando de Neemias, né? Então, e é uma história que ela é citada, né? Quando é exemplo de liderança, pela toda a história do que foi feito. É, você pode compartilhar algum insight como a liderança do Neemias pode ser aplicada aos negócios e ao empreendedorismo? No Ah, contexto atual de empreendedor. olha, eu penso que não é difícil essa não. Um bom insight que eu falo dentro desse contexto, quando nós encerramos o assunto da ação, eu sempre defino que a sua próxima conversa pode ser a sua grande oportunidade. Essa é uma das frases que eu creio fielmente que nos promovem no empreendedorismo. Então, o relacionamento, você conhecer de pessoas, ele vai fazer você ser promovido dentro da visão que você acredita e trabalha. E não foi diferente com ele. Um dos insights que nós temos aqui é a questão do relacionamento. Repare que ele estava debaixo também, ele era um colaborador de confiança do rei, mas ele tinha um excelente relacionamento e nós conseguimos ver isso. A dor não parou ele teve a compaixão, mas ele também teve ação. Se você chega à continuidade da leitura, ele leva essa demanda para o rei. E ele tem uma reciprocidade. Nós fizemos um podcast sobre vendas e a reciprocidade, ela faz parte da venda. Ele tem a correspondência, ou seja, a famosa lei da semeadura, né? Quando eu planto, eu colho. Eu tenho uma reciprocidade da pessoa. Então, o relacionamento foi favorável para que Neemias tivesse a ação de voltar para a reconstrução do seu povo. Acho que eu notei uma segunda parte, Yasmin, coloquei ali no ponto, onde que fala disso. Interessante para quem está escutando, Essa aqui? essa é a parte 2. Começa aqui? Começa aqui. Vamos ver se a Yasmin vai ler. Olha que ele, nesse bate-papo, o que ele fala ali. Sucedeu, pois no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida suas portas de fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. E disse ao rei: Se o do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse: Estando a mim assenta junto a ele, quando durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Interessante, né? Olha só nos dias atuais. O... Ele conseguiu ali uma liberação. Aquilo que ele teve com aquele povo, a compaixão, ele também teve por parte do rei. Mas quando você começa a leitura, e eu digo que um insight é você conhecer de pessoas e a sua próxima conversa pode ser sua grande oportunidade, eles tiveram um diálogo naquele momento. Então, as pequenas ações construídas durante os vários dias, os vários anos de relacionamento, ele identificou que algo não estava bem. Ele começa a falar, por que você se encontra triste?
Naquela posição, o rei também era um líder. Ele estava debaixo de uma liderança. Neemias estava debaixo de uma liderança. E numa liderança, você aprende por observação. Você reconhece a autoridade, você pratica o princípio da honra, você vê como que é o comportamento de uma autoridade. Ele foi sendo construído com os anos. Até a forma de conversar, ele nunca, você vê, ele não quis fugir, ele não afrontou, ele não falou que ele tinha direito, mas pelo relacionamento ele conseguiu os benefícios. Eu vi um Reels, aí no, a gente gosta de ficar passando o dedo ali no Instagram Vai e, só assistir. e vai só assistindo os Reels de, de uma história onde que todo dia um colaborador de uma empresa passava para o porteiro e dava bom dia, e na hora de ir embora, dava boa noite, até mais. Isso foi constante durante os anos. Só que teve um certo dia que esse colaborador ficou preso numa câmera frigorífica. E aquele porteiro viu que todos foram embora, que esse colaborador tinha entrado, só que não tinha saído. E de repente ele começa a procurá-lo e encontra ele preso depois de algumas horas, ou seja, seria o fim dele. Ele falou: Olha, mas como que você soube que eu estava aqui? Porque Você to passa aqui todo dia, hoje todo não. dia me dá um bom dia e na hora de ir embora dá uma boa noite, e hoje eu só vi você entrando. Então, através de um simples relacionamento, de uma atitude, que pode salvar vidas, que podem salvar, né, uma geração e uma cidade. Nesse relacionamento, nessa liderança, ele consegue algumas coisas ali com esse rei. Primeiro, ele conseguiu a liberação. Olha, você pode ir. Então, eu estou falando, eu abri mão, eu tive o acesso. Ele precisava de outras outras estratégias também. Além dessa liberação, ele precisava do acesso para passar, para chegar até aquela cidade. E ele precisava de uma providência. Como que você vai reconstruir sem uma providência? Então ele precisava das madeiras ali, e ele conseguiu com a pessoa certa. Quando você leva a demanda para a pessoa certa, você tem a providência. Então ele estava no contato certo ali com aquele rei. E um líder também, o Yasmin, ele identifica toda a situação antes de executar algo. Tem muitas pessoas que elas são apressadas demais. Elas delegam algo ou solicitam algo sem conhecer todo o problema, sem conhecer o que ela tem pela frente. É necessário que se faça um estudo, é necessário que se veja a melhor direção para também você ter a visão muito bem definida. Neemias, quando ele chega nessa cidade, e foi um dos textos também que eu separei para estar passando aqui, ele primeiro ele faz um diagnóstico de todas as necessidades. Lá na empresa, nós temos uma apresentação que esse ano está assim, chamado Reunião 2024. E é incrível, né? Quando nós falamos, nós simplesmente não podemos chegar e fazer uma imposição. Eu falo com todos que, independente de estar como gestor da empresa, vou chamar agora de gestor, eu simplesmente não posso impor as direções. Eu tenho que vender a visão. Hoje nós estamos em uma quarta-feira. Hoje, por volta das 11 horas da manhã, estávamos eu, Yasmin e o Túlio reunidos. Nós vamos fazer um processo de mudança na empresa. E eu expliquei para eles os detalhes. Falei, olha, nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos de uma mudança nessa área. Quem que estão comigo, que estão na liderança comigo, que estão há mais tempo? São os dois.
Então, tem algumas pessoas que trabalham com eles. Então, eu passei a visão para eles. Eu poderia simplesmente chegar lá, não ser um líder, né? Ser um chefe. Falar assim, eu quero Faça e isso. pronto, e faça. Eu passo a visão, eu estruturo a visão e falo, é necessário que nós façamos, porque nós estamos aqui hoje, precisamos chegar em tal local. E com essa mudança vai vir tais benefícios e tem tais riscos. Fazemos uma análise. Comecei citando que nós temos aí essa apresentação 2024, reunião 2024, onde que nós colocamos ali a cultura da empresa, sempre nós repetimos essa cultura, porque é a visão da empresa, nós repetimos ali alguns objetivos e metas. Mas para que isso aconteça, ela não pode ser uma imposição. Uma última, uma última experiência que nós tivemos foi na implantação do CRM Vendas. Nós tínhamos ali milhares de contatos, realmente milhares, já são mais de 18 mil capacitados que a gente sempre cita. E como fazer essa transição? Poderia ser uma imposição, eu quero e pronto, tem que ser assim. Só que, mediante a visão, toda a equipe entendeu que ali vai ser de uma maneira mais organizada, que nós teremos métricas que nos ajudarão, que realmente um trabalho árduo inicialmente, mas que a gente teria que olhar para um processo. Então, nós vendemos a visão novamente de tudo aquilo, de todos os benefícios que estaria sendo colocado. Então, é interessante que a liderança, que ela tenha a visão na mão, ela não seja uma liderança impositiva, mas seja uma liderança que vende a visão e que também estimula, que motiva a sua equipe para que alcance os resultados. E ainda que os resultados não sejam os esperados inicialmente, que chame todos novamente, que verifique o processo, que verifique a situação e lembra de onde que estão e para onde que estão indo. Faça as mudanças necessárias, se forem necessárias, mas que continue. No caso de Neemias, foi isso que ele aplicou também. Ele fez um diagnóstico da situação onde que eles estavam para posteriormente colocar toda a ação. A principal atividade era pegar uma cidade que estava desacreditada há 120 anos ali, destruída, muros caídos, portas caídas, queimadas, sem produção, com inimigos de olho ali naquele local e reconstruir em tempo recorde. E é uma coisa que eu gostaria de grifar nesse tempo recorde, nesse diagnóstico. Não sei se você está assim de olho em alguma pergunta, mas que eu ia pedir para uma leitura de uma etapa para falar nessa questão ali. Então, podemos ir para a leitura, então. Parte 3, diagnóstico. Nossa, essa aqui é grande, hein? Essa é grande. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Ainda, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e, virando, entrei pela porta do vale, assim voltei. E não souberam os magistrados onde fora nem o que fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais um opróbrio. Eu acho que não sei. Eu acho que até aqui, né? Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Interessante quando nós estamos lendo esse texto, muito rápido, novamente falando, mas tentando aqui aprimorar algumas riquezas ali de detalhes dele. Olha só, ele podia chegar com aquelas notícias e chegar já, cheguei chegando, eu vou abafar aqui no momento. Mas ele
tem a primeira notícia e nós começamos a ler que ele ficou 3 dias avaliando como estava aquela situação. E, e um detalhe, ele e poucos homens estavam avaliando aquela situação. E não contou a ninguém. Depois que ele contou, ele fez a explanação da situação e da necessidade da mudança. E vendeu ideia. E sabiam quem confiava. Então eles precisavam ali e falou: olha, vinde, vamos reconstruir. Nós vamos ser fortes para isso, Deus vai nos dar força para isso. Identificar a situação, independe do número de pessoas que estão ao seu lado, você deve fazer as ações e passar a visão no tempo certo. Talvez é aquela frase, né? Não contar os seus sonhos para quem não sonha com você. Então, nesse tempo ele fez e eles compraram a ideia. Agora, como vender uma ideia de algo impossível? Porque essa reconstrução ela foi feita em 52 dias. As pessoas têm que confiar muito em você, naquilo que foi passado, tem que te reconhecer muito como líder para falar, olha, realmente vai dar certo essa reconstrução. Nós confiamos e eles confiaram. Ele vendeu aquela visão, ele liderou aquele povo. E uma coisa que eu falo, depois de vender essa visão, depois de estar liderando um conjunto de pessoas, nós citamos a história de Davi, Yasmin. Geralmente a gente quer liderar o melhor time possível. Volta ao exemplo do futebol. O que o técnico quer? Quer os melhores jogadores. Observamos também que mesmo ele tendo os melhores jogadores, tecnicamente, nem sempre eles dão os melhores resultados, porque há uma falta de sintonia entre eles em algum critério que não é técnico. Aí troca o técnico. Aí pensou que eles tivessem assim, olha, são as pessoas fortes demais, os homens musculosos, os que trabalham braçal, mas eles não tivessem a sintonia com a visão, quando destoa, não tem o resultado. Hoje existe aí, a gente tenta fazer numa empresa, selecionar as pessoas por habilidades e competências. Você tem empresas profissionais que fazem um processo seletivo muito bem definido para você trazer o melhor de acordo com essa visão. Mas lá atrás, não tinha um processo seletivo. E ainda que faça, você tem que ter uma visão. Você já reparou que as pessoas, elas interessam por uma empresa e o primeiro critério não é o financeiro. Elas não decidem, em primeiro critério, como finanças para ir para uma empresa. Dentre as escalas do critério tem o plano de crescimento, a liberdade que elas vão ter ali, a flexibilidade que vão ter, mas também elas vêm para uma empresa porque elas compram a visão daquele local. Então, repare que não é somente critério técnico. Hoje você contrata por habilidades e competências, você treina, mas elas têm que estar debaixo também de uma visão. E ele atribuiu as funções, ele distribuiu para que acontecesse dentro daquilo que eles estavam almejando, como eu disse, foi 50 dias, ele atribuiu as funções a cada um. E tem um outro versículo na Bíblia que é muito interessante, que eu repito muito, ele se trata de dons espirituais, mas que podemos trazer para o nosso contexto, que assim, a cada um é dado um dom para o fim proveitoso. O líder, quando ele é um líder influente, quando ele baseia nos resultados, ele consegue enxergar o que aquela pessoa entrega de melhor e o setor que ela entrega melhor, a função que ela entrega melhor. Então ele está atento a isso. Nós nos voltamos lá, o rei não enxergou Neemias triste, então ele identificou. Mas não só em relação a sentimentos, em relação também a resultados, a desenvolvimento. Ele chega e fala assim, não é que a pessoa ela é ruim, não serve para a empresa de forma alguma.
Se a cada um é dado fim proveitoso, ela está desenvolvendo atividade condizente com ela. Esse é o papel do líder. De acertar a rota, de corrigir a rota, de implantar. Eu tenho citado muito exemplo de futebol, que eu, além de gostar, eu respiro isso com o meu garoto lá, mas muitas vezes você tem um jogador que ele não está bem em uma posição. Quem que é o líder daquele time? O técnico. Ele que tem que ter um olhar crítico diferente. Não está entregando, não está bem, isso deixa a equipe prejudicada. Isso deixa o técnico ali descontente, talvez vai cobrar se ele quer exercer, ser chefe, não exercer uma liderança. Isso deixa o atleta descontente, fala, poxa, eu não estou entregando. Esse lugar não serve para mim, não se trata do lugar. Tem sido o aspecto da atividade que a pessoa está desenvolvendo. Muda ele de posição, ele começa ali a desenvolver, você vê chegar ali um jogador, acho que recente, eu vou arriscar falar o nome dele, me parece que é Joeliton, que está na seleção hoje, ele é convocado através de uma mudança de função, depois eu até confirmo esse dado, ele começou a fazer uma melhor entrega, ou seja, vamos colocar lá que talvez seria um jogador simples naquela função, passou a ser um jogador selecionável. Então, líder, pessoas que estão nos escutando nesse momento, ele tem que ter atenção a isso. Aonde que ele está armando o time dele, né? Como que ele está colocando esses jogadores aí para gerar os resultados. Acho que eu falei bem aqui, né? Muito, né? Muito, muito, muito. Do jeitinho que você gosta. O Érico, eu quero voltar lá no início, que você falou que a liderança, normalmente a gente desenvolve lá quando tá criança, né? Já dá os sinais de que você vai ser um líder. Você era assim desde criança? Olha, você acredita? Eu tô perguntando porque, né, tem aquela foto, né, que você sempre mostra nas apresentações lá do Poder da Decisão, que você é bem tímido, paradinho e assim. Quando que foi que isso aí começou? Ó, é interessante, viu? Até os meus 15 anos, eu não demonstrava tantos esses sinais para um grupo maior, a não ser que eu gerasse já um relacionamento no grupo que eu relacionava, né? E eu já mostrava alguns sinais, sim, de liderança. Eu vou falar para você algo que essa história você não sabe mesmo. Por volta de 12 anos, tinham os times de rua. Então era a rua de cima contra a rua de baixo. Pegou essa fase, Ricardo? Rua de cima contra a rua de baixo. Então, tinha que juntar os líderes e marcar tinha que juntar os jogadores e marcar o jogo. E tinha alguém de referência para fazer isso. Então eu montei um time, Juventus Futebol Clube, na época o futebol italiano estava em evidência. E eu peguei uma folha Chamex e comecei a escrever. O jogador Ricardo pertence algumas frases ao Juventus Futebol Clube. E não pode jogar por nenhum outro. E levei para todo mundo do meu time assinar aquilo. Repare que para fazer isso você tem que ter alguma ação. Eu marcava os jogos, eu escalava os times naquela situação. E um detalhe, viu? Tecnicamente, para jogar, eu nunca fui o melhor e nem Isso a bom. gente sabe. Isso aí já sabe. Mas teve alguma ação que não foi válida, todo mundo pegou aquele papel, mas de bom grado assinaram. Agora, eu sempre tive uma dificuldade de falar para o público. Porque se eu conhecesse o grupo, eu conseguia liderar aquele grupo. Mas se eu não conhecesse a situação local, e líder não pode ser assim, ele vai liderar onde que ele estiver. Ele vai se adaptar, vai conhecer, vai identificar, vai fazer o diagnóstico, mas vai liderar. Teve um divisor de águas dessa foto que você fala, por volta ali de 15, 16 anos, porque as ações que eu estava tendo, as ações que eu estava tendo não conversava. Deixa eu repetir aqui que eu não estou falando no tempo verbal correto. As ações que eu estava tendo não estavam conversando com o meu destino. Eu tive que romper com o passado, nós falamos isso no podcast, da timidez. A timidez não faz parte da liderança. Então, foi numa apresentação de um trabalho, eu falei, não, eu tenho que apresentar para ser aprovado, e eu fiz essa ruptura através de uma diversidade. É interessante como que você encara a diversidade. A diversidade, ela tem que te promover, ela tem que te levar para o próximo nível. Então, eu fiz uma ruptura, e a partir desse momento, eu comecei
a explanar ideias e fazer apresentações para um grupo maior. Quando eu faço isso, eu rompi, eu já começo a desenvolver a característica de liderança. Você que está nos escutando, pode fazer uma avaliação dessa. O que, que você precisa romper, até mesmo romper com o seu passado, para desenvolver a característica de liderança e ser colocado no posto para que você foi chamado, tendo os melhores resultados. Com todos esses detalhes, eu lembro da faculdade, tinha algumas organizações de eventos. Da faculdade eu conheço a história. E uma história que eu não sei se você conhece, nós estávamos fazendo um estágio, chamava Internato Rural. Eu nunca reivindiquei essa questão da liderança. Eram 3 pessoas no internato rural. Então, tinha eu e mais 2 amigos de sala. E quando era para tomar alguma decisão de alguma ação que nós faríamos nesse internato rural, seja, olha, nós podemos fazer uma caminhada ecológica, nós podemos fazer um evento para aferir pressão, nós podemos fazer um passeio no Parque Ipanema. Então, qualquer um de nós 3 poderia decidir. Vocês podem dar uma entrevista na rádio. Eu não fui levantado como líder daquele grupo. Mas, naturalmente, por todas as ações que eu estive no período da faculdade, seja na organização de trabalhos menores, seja na organização de eventos maiores, seja em palestra, eles diretamente falavam da seguinte maneira: pergunta para o Eric. Pergunta para o Eric se pode. Ou chegavam perto de mim, Eric, nós podemos fazer isso, mas isso nunca foi reivindicado. Isso foi reconhecido. Reconheciam. Tinha uma necessidade, tinha uma dor, tinha um problema para resolver, e eles chamavam. E de uma forma bem simpática. Né? Isso ficou marcado para mim, porque eu nunca falei, olha, eu sou o líder desse grupo. Vocês têm que me perguntar, mas eles vinham. Então, o êxito da liderança é quando ela é reconhecida. Como eu disse anteriormente, o êxito da liderança é quando é reconhecida e não reivindicada. Todos vão trabalhar em prol de um resultado comum, do melhor resultado para aquela equipe. Então, seria esse o divisor de águas aí, nessa questão. Eu não sou uma pessoa que me reconheço como líder, não. Eu acho que eu tenho, assim, zero habilidade para liderar uma equipe, alguma coisa. Eu sou muito parada. Como que ser uma pessoa que tá aí tentando descobrir ser líder, o que ela tem que fazer, sabe? Como que faz isso? Olha Tem só, alguma dica? tem um detalhe. Eu compactuo da seguinte frase: todo mundo é líder do seu dom. Todo mundo é líder do seu dom. Repare que a primeira pessoa que nós temos que aprender a liderar somos nós mesmos. Por exemplo, quem não controla as suas emoções vão ser controlados por ela. Ou você controla suas emoções ou é controlado por elas. Então você tem que liderar suas emoções. Hoje, nós estamos aí na fase da inteligência emocional, que são os frutos do espírito. Longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Então você tem esses frutos, você consegue se liderar. Tá? Um outro ponto, quando se fala de liderança, nós tiramos um extrato aí que somos nós, precisamos entender de pessoas e a primeira pessoa que nós entendemos é nós mesmos. Você tem alguém liderando hoje, você está liderando dentro da própria empresa. Então você não pode confundir liderança como um conjunto de 500 pessoas que você está liderando. Não, imagina, eu sou peça para liderar imagina para 500 pessoas. Olha só, Moisés, todo mundo conhece Moisés que abriu o Mar Vermelho. Ele estava lá, todas as causas vinham nele, tudo. Então o sogro dele falou, olha Moisés, vamos falar numa linguagem atual, você vai ficar doido. De causas menores a maiores vem até você. Então ele fez líderes, grupos e líderes de diversos tamanhos. Tinha uns que tinham a habilidade para liderar 1000, outros para liderar 50, outros para liderar 100. Repare que eles eram líderes e desenvolveram habilidades para liderar situações e quantidade de pessoas diferentes, mas eram líderes. Isso que nós temos que avaliar. Então, existe uma autocobrança muito grande por nós mesmos. Nós nos cobramos por resultados
e por grandes coisas. Você pode liderar pequenos grupos. Você pode liderar uma pessoa na condução de uma atividade. Você vai ser o referencial, ela vai ser o seu espelho. Você vivencia muito bem isso. Então você lidera, você vai espelhar. A partir disso, já que cada um é dado um dom por fim proveitoso, você começa a desenvolver as suas habilidades para liderar grupos maiores ou situações mais difíceis. O que nós chamamos aí também de criar maturidade através de experiências de vida. Você que chegou na empresa não é a mesma de 8 anos atrás. Então, determinadas situações que muitos ficariam impactados em resolver, nós falamos que você tira hoje de letra, porque gerou uma experiência. E se você for passar isso para um grupo, você vai dar também uma tranquilidade. Então você começa a desenvolver essas habilidades. No caso de Moisés, através de um conselho, e na multidão de conselhos que se encontra a sabedoria, ele falou: olha, só chega para você os problemas mais urgentes, só chega para você os principais. Então, aqueles líderes foram dividir de acordo com as suas habilidades e capacidade de coordenação de tamanho de grupo, mas fizeram ações que iam nessa direção da liderança. Uma das dicas é você iniciar liderando grupos menores, situações mais simples, fazer treinamentos para desenvolver e definir o seu objetivo, até qual nível você almeja chegar. Mas nunca subestime você e também não te cobre além de que outros cobrariam. Talvez você tenha uma cobrança tão grande que, em vez de te promover, está te limitando a chegar no seu destino. Profundo aí agora, hein, Eric? Isso tem muito a ver também com sair da zona de conforto, né? Que a pessoa tá tranquila, não tenho que decidir nada, tô de boa aqui, então ela não precisa estar ali, tomar a frente de nada. Ô Yasmin, olha só. Tomar decisões, ela vem com maturidade. E vem com as experiências, como nós dissemos há pouco. Um líder, ele está ali para tomar as decisões. Então ele tem que ter, além da inteligência, de buscar o conhecimento do processo, ele tem que ter sabedoria e ser prudente. Prudente, você vê um risco e você sabe o impacto daquilo, daquela situação, você desvia e não continua. Decisões todos nós temos que tomar na vida. Tanto que tem a famosa frase nossa que é: decisões decidem a sua vida. É característico de um líder tomar uma decisão. Tem muita gente agarrada aí há muito tempo com decisões que hoje, pela experiência, eu considero menores. Abrir um negócio próprio, fazer uma mudança de cidade. Tudo aponta para isso, mas estão presos ainda na insegurança. Repare que a liderança, primeiro, que ele tem que fazer é dele mesmo. Então, a característica de um líder é passar a visão, apontar o direcionamento, você tem um grupo daquela, né? E tomar decisões. Está na mão do líder. Você não pode passar para a mão de outro aquilo que te cabe. Tem decisões em mais diversos níveis. Decisão do líder, decisões dos liderados que estão nas mãos deles, e que se chama autonomia também. Um líder, ele proporciona autonomia, mas as decisões devem ser tomadas e decisões realmente decidem a sua vida. Cita aí algumas características que um líder tem que ter. Timidez, né? Que você falou que não pode. Um líder não pode ser tímido, né? Não pode ter vergonha. Mas o quê? Um líder, ele tem Porque que... se a gente citar algumas características que ele pode ter, que ele tem que ter, né? Uma pessoa já pode saber o que que ela tem que trabalhar, né? Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, o que que tem que trabalhar, o que que precisa melhorar. Olha, um líder, ele tem que enxergar, ter visão, tem que ver no futuro, ele tem que estar um passo à frente, ele tem que identificar problemas e oportunidades. O primeiro ponto é isso, ele não pode ser indiferente. Então, já que ele sabe, está muito bem definido, onde que ele estou e para onde que nós estamos indo. Pronto, isso tem que estar E ele definido tem que para saber ele. o ponto final. O ponto final, onde que ele quer chegar, que é a visão. Então, todo dia ele vai fazer a sua missão para chegar na sua visão.
Então, ele tem que ter definido. Com isso, ele tem que reconhecer os pontos fortes e os pontos fracos, as oportunidades e os problemas, ele tem que identificar através também de tanto de conhecimento, como também da escuta ativa. As pessoas que o cercam, se entenderam bem a visão onde estão, para onde vão, vão trazer as verdadeiras necessidades, né, oportunidades e os problemas para ele também. E o líder, ele tem que ter ação. Ele tem que conversar com o destino dele, ele não pode ficar indiferente. E o outro também, ele tem que entender de pessoas. Ele tem que valorizar pessoas, ele tem que investir o tempo dele. Você tem pessoas de diversas culturas, Os temperamentos, né? contextos geográficos, culturas, temperamentos. Então, nós falamos de uma parte técnica, que é colocar um em cada função, tecnicamente, mas também você tem ali o colérico. Nós fizemos um podcast aqui, né, com o Fabrício. Você tem o melancólico, fleumático, sanguíneo. Qual que é a principal característica dele? É onde que ele vai contribuir. Já que é a diversidade que forma a unidade, você precisa dos diversos, onde que cada um vai contribuir. Então ele tem que estar atento à equipe que ele tem em mão. Então são algumas características. Ele tem que ser resiliente, né? Tem vezes que ele vai fazer aquela envergadura, mas voltar ao estado normal, à iniciativa. Então são características tanto técnicas quanto também emocionais que o líder tem que ter e sempre enxergar o futuro. Os liderados esperam uma resposta do líder para algo. Isso me marca muito a frase que nós já fizemos na Métodos. Certa vez nós passamos, eu precisei dar uma direção ali dentro da empresa e nós falamos em uma determinada situação que nós passamos. A minha resposta foi, olha, né, quase a do Chapolin Colorado, quem poderá nos salvar? Então todos ali esperavam resposta. A minha resposta foi então, o seguinte: nesse período nós vamos vender o futuro. Sim. Ou seja, o liderado, nós tivemos uma ação ali e tivemos uma resposta de enxergar o futuro, de enxergar mediante a um problema, cheguei a, não, tem um problema. Então, qual que é a solução? Qual que é a nossa necessidade? O que nós vamos fazer? Vamos vender o futuro. A equipe toda comprou a visão, colocou em ação. É um período de adversidade. Que você podia ter escolhido também não fazer nada. Não fazer nada. Fazer ali. Podia, E não, para onde todo mundo estava indo, né? não fazer nada é fazer alguma coisa, né? É, exato, é uma escolha. Então, é uma escolha também. Não fazer nada é fazer alguma coisa. Então, eu poderia ter um resultado diferente. Eu podia abrir mão do projeto. Só que tem um detalhe: eu sabia onde que nós estávamos, Sabia onde queria chegar. onde queria chegar. Então, precisava moldar para aquele período. O período necessitou vender a visão. Como líder daquele projeto, eu não poderia abrir mão da minha decisão. Todos esperavam uma decisão e uma direção. E o líder, principalmente, ia sendo caracterizado por isso, pelas direções que ele dá também dentro daquele processo. Ou seja, o que foi entregue em sua mão, você deve fazer. Tem que acreditar e ter coragem. Coragem, muita coragem. Porque se, né? Você estava falando e eu acabei me perdendo, esqueci o que eu ia te perguntar, você acredita? Deve que era muito interessante Não, também. é que na hora que você estava falando das características, né? Que você estava falando das características, só que aí eu me distraí, aí eu não lembro mais o que que eu ia falar dele, da sua liderança. É, Olha eu só, esqueci mesmo de verdade, pera, eu vou tentar lembrar. com o tempo, lembra-se, você faz o seguinte, Yasmin, quando você estiver assim, você consulta os universitários. Então você pode chamar o Ricardo ali e falar assim: Ricardo, qual Não. que era a pergunta mesmo? Deixa o seu script com ele lá Faz também. uma pergunta, Ricardo. Não, Você tem uma olha, pergunta? ah, Quando em algum momento que você precisa chamar a atenção dos seus liderados, qual a melhor forma de chamar a atenção? Porque para mim essa É uma dificuldade. uma dificuldade. Né? Em qual momento você deve chamar a atenção, ser mais duro? Qual momento você deve chamar a atenção de uma forma em que você quer entender o que aconteceu? Como entender o momento e qual Uma forma de pergunta boa do Ricardo. você está vendo, né, como que é a forma de chamar uma atenção, né? Olha só, Eu acho que é uma dificuldade minha também, eu não sei não, fazer isso. eu não tenho essa dificuldade disso, porque, o Ricardo,
eu penso Eu sei, que é você um não tem dificuldade. processo. Aí Yasmin sabe que não tem dificuldade. Porque ele é um processo. Imagine só. Primeiramente, o líder ele faz parte no meu caso, né? Mas nem todos têm essa condição de um processo de recrutamento. Mas independente dele não fazer parte desse processo de recrutamento diretamente, muitas vezes, ele chega dentro de um filtro com uma cultura da empresa. Então, ele já está apto para exercer aquela função. E hoje, para você chamar atenção, é basicamente dois pontos. Ou ele não está dentro da cultura da empresa, quando se fala essa palavra, hein, chamar atenção, não está dentro da cultura. Ele não entendeu a visão que está na empresa ou está baseado nos resultados. Então, não entendeu a cultura, então tem alguma coisa relacionada ao comportamento ou os resultados mediante a fase operacional. Você tem que chamar, quando é de uma forma individualizada, você tem que chamar para um alinhamento. Esse alinhamento, ele é individualizado, né? Quando se trata, fala do one-on-one, um a um ali, ele é individualizado. Sim. O mundo ideal seria isso. Você expor, você procurar saber a, o porquê que está tendo aquele comportamento, por que não está conseguindo atingir o resultado, porque provavelmente pode ser tanto um problema temporário, algo temporário, da sazonalidade das pessoas, que elas não conseguem entregar tudo em alto nível durante os 30 dias do mês, são N problemas, ou um não entendimento mesmo da ideia, né? Um comprometimento, ou ainda uma falta de treinamento, um problema técnico no treinamento. Então, você chamar e expressar. Eu penso que se chegar o momento onde que ele não está debaixo da mesma visão, quando você tem duas visões, você tem uma divisão. Aí é o momento da não continuidade, depois de ter feito todos, todos os possíveis alinhamentos individualizados, né, de rever a cultura da empresa, de passar novamente com aquele colaborador onde nós estamos, como nós queremos chegar, de perguntar se há uma dificuldade técnica, depois de avaliar se está tendo todo o suporte, nós podemos concluir que não há continuidade. Quando nós falamos de alinhamento hoje de uma característica geral, que ela não é comportamental, ela está baseada em resultados. Eu olho para os meus indicadores. Se for no característica da questão das vendas, por exemplo, eu tenho um vendedor, ele não está batendo as metas, eles não têm um problema já comportamental, ele está debaixo da visão, ele entendeu aonde nós estamos, aonde nós queremos chegar, como que é a cultura da empresa, e só que tem um detalhe, ele não está batendo as metas. Então ele não está batendo a meta. É nesse mês ou há vários meses? Ele está tendo alguma adversidade? Você tem que perguntar, você tem que conhecer a pessoa, porque isso pode impactar no resultado dela. Não, não está tendo. Ele está tendo um treinamento? Não, ele tem um treinamento. Então pode ser que ele deve ser ou mudado de função ou interrompido um ciclo. É um alinhamento que é normal, baseado em resultados. Então, isso eu vejo como uma forma natural de uma liderança depois de esgotar todos os subsídios. Quando é coletivo, algo coletivo se elogia assim bem em público, mas também é tudo baseado dentro dos resultados que a empresa está tendo. Você chama atenção, a empresa precisa bater a meta. Se nós temos uma cultura que todos na empresa vendem, independente do setor, seja ali na abordagem, seja na condução de um material, seja na qualidade, então essa chamada de atenção, ela vai ser baseada simplesmente no número. Se você não tem números para sustentar a empresa, se você não tem volume financeiro para sustentar a ideia, provavelmente vai vir cortes e nas mais diversas áreas. Então, a atenção é chamada muito também pelos indicadores que a empresa apresenta. E não necessariamente por uma particularidade, mas reforçando depois de entender todo o processo que a pessoa está passando. Por isso existem setores específicos também dentro de empresa, que RH, olha, é problema comportamental, é problema de cultura, é problema emocional, é problema técnico, é problema do local.
sanado todas as possibilidades, é hora das devidas definições, baseado nos indicadores também que ela tem, mudanças diárias, novos tempos. Resumindo a resposta, posso falar como que você faz, Ering? É individual, tá? Primeiro você chama atenção no individual, depois em grupo você pontua os erros. Para todo mundo ficar ciente, para não acontecer novamente. Então, Não é assim? repetirem mesmo erro. Exato. É só para pontuar, mas a conversa primeiro é individual. É uma cultura disso, né? Chamar no individual. E realmente nós não temos esse problema porque eu não vejo como algo ruim. As pessoas precisam de feedback, muitas vezes eu também preciso escutar, porque elas estão no processo e na ponta do processo. Então elas têm uma visão diferente da minha, porque elas respiram aquele setor. Então, como eu disse, eu não posso basear exclusivamente em um número. Eu preciso saber, primeiramente, o que está alterando esse número e como que eu posso auxiliar. E ela vai me dar as melhores respostas possíveis. Mas cabe depois eu estar decidindo. E a decisão ela é comum para os dois, de comum acordo, né? Mediante ao bem do propósito, mediante ao bem da visão. Mas é uma etapa importante da liderança também, é o acompanhamento, né? Falar dos pontos positivos. Você tá indo bem nisso, mas você tá falando, precisando de melhorar nesse setor, que aí dá um reajuste, dá um realinhamento ali, né? Você sempre valoriza os pontos positivos, né? E treina os pontos fracos. O líder faz isso também. Você pega ali, você fala na nossa equipe, o Túlio é uma pessoa O Túlio é um bom líder. que ele Ele domina sabe liderar. tudo da questão das vendas. Então, de todo o contexto da empresa, ele é a referência nas vendas. A Yasmin, além da parte da comunicação e tudo que nós reconhecemos nela, uma das características essencial nela é a habilidade de lidar com a parte burocrática da empresa de uma forma muito confiável, ou seja, a margem de erro é zero, tende para zero. Então, você vai reconhecendo também cada um das suas devidas funções. É por isso que é importante estar sempre alinhado, né? Conversando Sempre tem pra que passar tudo os retornos. isso, pra tu ficar certo. Você está falando feedback, eu até me perdi aqui, mas é por isso mesmo que a gente vai dando feedback e passando para os colaboradores. Túlio, olha, você é sensacional aqui nas vendas, as pessoas estão indo bem. Agora, nessa parte aqui, ó, evolui com essa característica de tal colaborador, acerta com ele dessa maneira. Então, a gente vai passando, dando os feedbacks, tanto individual quanto coletivo também, para a E eu gente lembrei o prosseguir. que eu ia falar na hora que você estava falando das características. E, Ricardo, Não era bem uma pergunta que eu ia falar, só que eu ia falar assim, que no podcast do psicólogo, né, com o Fabrício, eu não fiquei em dúvida, né, em qual era o meu temperamento. Mas eu já descobri, eu sou fleumática, eu fiz o teste. O Túlio lembrou qual que era o resultado do meu teste, ele me falou, era fleumático. o Ricardo também. E deu certinho, ligou comigo, olha, eu sou uma pessoa que tenho preguiça, mas se me der, eu vou o quê? Aí, Faço. aí você pensa bem, eu tô aqui no O podcast Ering, a característica, o temperamento dele é o quê? É colérico, né? colérico. Liderança, olha como é que deu certinho. Aí você fala assim, o Ricardo, e quem está escutando, eu estou no podcast falando de liderança. E eu falo que eu Ela tenho está preguiça. aqui ela falou assim, e eu sou minha característica é preguiça. Não, meu defeito. Mas, uai, Ering, você trabalha comigo tem 8 anos, você sabe que eu tenho preguiça. Mas eu faço. Mas eu faço. Pessoal, olha só, eu, eu quero deixar assim como uma última frase, ô Yasmin, um último direcionamento, o reforço do nosso título, né? Liderar é influenciar. Continue influenciando pessoas. Algumas pessoas, elas vão te machucar, vão ferir. Outras pessoas, elas, elas vão estar ali te trazendo alegria. Independente da situação, pessoas promovem pessoas. Você precisa de pessoas, então influencie. Nós nascemos para influenciar uma geração, para influenciar o local que você está trabalhando, para influenciar o seu grupo de convívio. Continue influenciando pessoas. Você muda vidas. Transmita a sua mensagem, influencie as pessoas e tenha uma visão muito bem definida. Seja muito claro
da forma como você quer liderar, e quem você quer liderar, quais situações você quer liderar. E ainda, você pode aparecer no decorrer da vida coisas que você nem pediu, mas viu necessidade para estar liderando. Você está falando de liderar, né? Lidere as pessoas, mas lembrando que baseado nos princípios, né, Ering? Verdade. Porque, né, você vai falar e inspirar em outras coisas, vai inspirar no lado negativo com coisas ruins, não vale, né? Tem que ser de positivo. Esse princípio, eu sempre falo dele, me chama a atenção. Eu quero contar uma última história de uma liderança. Certa vez eu cheguei na empresa e falei com uma pessoa que trabalhava lá. Falei, olha, se ligarem aqui hoje, fala que eu não posso atender porque eu vou desenvolver uma atividade. Você pega um recado, anota o número. E lá da minha sala eu escutei falando assim, o Ering não está aqui. Quando ele falou, eu já levantei e fui perto dessa pessoa e falei, olha, não pedi para falar que eu não estava aqui, eu estou aqui. Mas é só você anotar. Por que eu fiz isso? A verdade, ela tem que prevalecer na liderança. A clareza tem que prevalecer na liderança. Porque a gente costuma caracterizar como mentiras pequenas e mentiras grandes. Tudo é mentira. Um abismo puxa um outro abismo. E a credibilidade, ela é gerada dessa forma. Tanto que isso é um reflexo dos nossos clientes hoje. Eles confiam naquilo que nós falamos, porque diariamente nós sempre puxamos para falar e direcionar a verdade para ele, dar a melhor direção. Isso é uma característica de um líder, ter clareza no que comunica e sempre ser sincero e verdadeiro. Exatamente. Acabou? Acabou. Mais alguma coisa para falar? Ah, só uma coisa. No último episódio. Só uma coisa. Não, é porque no último episódio a gente falou que vendas não é dom, é técnica, certo? Liderança é dom e técnica? Liderança, ela não é exclusivamente dom. Você desenvolve uma liderança. Então, é dom e técnica. Dom e técnica. E técnica. Tá certo, então. Você pode olhar, eu vou te responder da seguinte maneira. Você tem pessoas mais propensas a ser líder. Pelas características, por exemplo, que nós citamos aqui dos temperamentos. Elas estão mais propensas àquilo. Mas não quer dizer que as outras não podem desenvolver a habilidade de liderar. De forma alguma. Elas vão liderar. Olha, você encontra instituições líderes com diversos temperamentos. Então, a liderança você desenvolve também as habilidades. E como eu disse também, você encontra situações onde que o líder tem um grupo menor. E tem outros também que tem um grupo aí lideram milhões de pessoas. Então, tem líder nos mais diversos níveis. Perfeito. Então, assim, chegamos ao final de mais um episódio, né, do Empreendedorismo com Princípios. Com muita alegria e com participação especial sempre que nós estamos convocando aqui, Ricardo. Ricardo, nesse momento você pode colocar também a palmas. Isso. Gente, palmas para você. Eu não sei se pode, mas assim, já que a gente está encerrando, o pessoal conhece o Ricardo, a gente fala, tá, não pode vir aqui rapidinho, Ricardo? Dá um oi pro pessoal, porque assim, todo o podcast a gente tá chamando, fala, pergunta, Ricardo. Faz aí, Ricardo. Salva a Yasmin aqui, porque a Yasmin... Que ela esqueceu. Por favor, foi uma pergunta boa do Ricardo. Aí, está aqui o Ricardo. Beleza, prazer. Isso aí, é diretor. Diretor de filmagem. Valeu, Ricardo. Fica dando sinal que a gente já Ricardo, passou. Olha só, volta aqui, Ricardo. Pra você não deixar isso aqui na filmagem, olha só. Isso aqui vai virar um meme, hein? Eu coloco, vou deixar só essa parte. Só pro jogo. Vou falar assim com ele, corta, não precisa cortar não. Mas foi uma honra, pessoal, falar um pouco para vocês de liderança e até o próximo também. O que ficou claro aqui ao longo dessa conversa é que liderar é um ato de influência e responsabilidade. Algo que requer princípios sólidos, relacionamentos autênticos e a coragem de sair da zona de conforto. Gostou, né, do texto agora? Isso. Então, eu espero que vocês tenham encontrado aí motivação, insights valiosos nesse episódio. E lembre-se de que, seja qual for o caminho que escolherem, a liderança é uma oportunidade de influenciar positivamente e fazer a diferença. Uau, isso aí. Até o próximo. Até a próxima. Empreendedorismo com princípios. Um abraço.